Deus Santo, poder e glória. Glória a Deus, Deus Santo, poder e glória. Joel, capítulo 3, verso 14. Multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Amém? Deus Santo, poder e glória. Senhor, meu Deus e meu Pai, que eu venha diminuir, que eu venha crescer. O Senhor venha nos ajudar, meu Pai, a compartilhar essa palavra. Tua graça venha ser conosco, tua misericórdia venha ser conosco. Tua benignidade, Senhor Jesus, venha ser conosco. O Senhor venha nos ajudar, meu Pai, porque nós sabemos que sem Ti nada podemos fazer. O Senhor venha nos conceder a revelação em Cristo. O Senhor venha nos fortalecer na graça, na fé, em nome de Jesus. Deus Santo e poder e glória. E que o Senhor, meu Pai querido, Deus Santo, venha nos conceder sabedoria em nome de Jesus. Nessa palavra. Amém. E graças a Deus. Amados irmãos, o tema dessa palavra é sobre o vale da decisão. Até quando cochearei entre dois pensamentos? Amados irmãos, essa palavra é sobre o vale da decisão. O vale da decisão simboliza um momento de decidir. Você precisa tomar uma decisão na sua vida. Não dá para ficar indeciso com Deus. A Bíblia diz que havia multidões e multidões no vale de Josafá. E nesse vale, aquelas pessoas que chegavam até aquele vale deviam tomar uma decisão. Porque o dia do Senhor estava perto. Deus Santo tem poder e glória. E os últimos dias seriam dias trabalhosos, homens profanos, homens nojentos, profanariam o que é de Deus, porque estariam próximos do inferno. A Bíblia diz que no Apocalipse o mundo comemorará a morte das duas testemunhas de Jesus que virão dos céus, os dois profetas que virão dos céus. O mundo comemorará, darão presentes uns aos outros, porque morreram os dois profetas que atormentavam a terra, pregando contra a maldade. Glória a Deus, Deus Santo, poder e glória, Beneze. Deus Santo e poder e glória. E amados irmãos, não podemos ser indecisos
acerca da nossa conversão. Nós devemos entregar ao Senhor Jesus corpo, alma e espírito da maneira que Deus requer de nossas vidas. Porque Satanás está para distorcer a verdade, para que você venha cair na libertinagem. E aquela decisão era de conversão, aquela decisão era de largar o velho que ficou no Egito, os deuses estranhos, tudo que estava no seu alcance, e que agora Deus te oferece algo novo para recomeçar. Deus Santo de poder e glória. Quando Elias se encontrava no Monte Carmelo, ele disse para aquele povo: até quando cochearei entre dois pensamentos? Se é Deus, servir a Deus; se é Baal, servir a Baal. Jesus também disse: não podemos servir a dois senhores. Não podemos. Quando você começa a trabalhar, o seu patrão vai te exigir 5 dias na semana, ou 6 dias. Jesus foi bem claro: não podemos servir dois senhores. Porque se você servir dois senhores, um vai te exigir 5 dias na semana e o outro também não vai aceitar 2 dias na semana que você está fichado, trabalhado com ele. Então não podemos agradar dois senhores, disse o Senhor Jesus. Ou servir a Deus, ou servir a Mamon, que era o Deus do dinheiro. Até quando cochearei entre dois pensamentos? O diabo fala que temperança. Eu posso assumir outro Deus, outro ídolo, mas isso é idolatria. Isso é libertinagem. Porque isso está no meu alcance, isso não é graça. Isso é libertinagem. Se Baal for Deus, siga e sirva a Baal. Mas se o Deus que responde com fogo for Deus, sirva a Deus. Invejoso não vai entrar lá. Inimizades não vão entrar lá. Profanação não vai entrar lá. Deus Santo, poder e glória. Jesus é fiel. Ou você se converte de todo o seu coração, ou você não entrará no reino do céu. Eles precisam de uma multidão de carros e cavalos. Mas nós precisamos do Deus vivo. Porque os que estão com eles são braços de carne, mas que estão conosco é o Senhor forte e poderoso na guerra, é o poderoso na batalha. Por isso ficarão confundidos e envergonhados todos aqueles que creem nos ídolos. Ficam confundidos, são envergonhados, mas os que entregam o coração ao Senhor são bem-aventurados, são felizes para sempre. Jesus é fiel. Tem luta, tem batalha, mas no final Ele garante a vitória.
Céu e terra passarão, mas as palavras de Deus não hão de passar. Ou seja, onde tem palavra de Deus, tem vida. Onde tem palavra, tem eternidade. Porque a palavra não passará. E se a palavra não passará, ela é mais importante do que o céu e do que a terra. Porque onde Jesus está, tem conversão. Onde Jesus está, tem a palavra do arrependimento. Onde Jesus está, ele prega contra a maldade, o cetro de ferro contra a impiedade. Glória a Deus, perdão. Jesus é fiel. Fugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor, quem não profetizará? Deus Santo tem poder e glória. Você precisa tomar uma decisão. E essa decisão, digo fraco, sou forte. Porque você às vezes está se sentindo fraco, incapaz de prosseguir. Mas Deus te pede para que você venha tomar essa decisão, para que você venha ser salvo, para que você venha encontrar o domínio. E Deus fala, domina sobre teus inimigos. Aí caminhar 7 vezes a fornalha ardente da aflição. Deus passeará com você na fornalha da aflição. Para de tentar ver o pregador, para de tentar ver a levita. Foque agora na palavra. Foque agora, aleluia, não no movimento que o pregador faz. Não no andar, não na gravata, na camisa, mas foque na palavra que sai do Espírito. Porque não podemos cochear entre dois pensamentos. Jesus disse que um reino não pode lutar contra o próprio reino. Caso contrário, irá subsistir. Não irá subsistir, perdão. Não pode Satanás lutar contra o próprio reino. Não pode Satanás pregar a conversão. Não pode Satanás pregar o arrependimento contra a maldade. Porque senão ele estaria lutando contra o próprio reino. Mas Jesus disse, aleluia, glória a Deus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É a verdade que liberta. E o que é a verdade? Aquilo que é bom, aquilo que é verídico, aquilo que testifica. Porque o que é falso, a falsidade, a traição, ela quebra a confiança. Mas a verdade é o que mantém a sua confiança em Deus de pé. É a fé que vem pelo ouvir a palavra de Deus. Deus Santo e poder e glória. Jesus é fiel. Quando você está pensando em desistir, quando você está pensando em parar, você dobra o joelho, abre a Bíblia e vem a palavra da decisão. A palavra da decisão é a palavra de fé. Quando eu estava no ministério, quase desistindo de uma missão missionária, Deus falou comigo. A palavra é viva e não está presa.
As pessoas não estavam vindo. As pessoas não estavam indo louvar a Deus e ouvir a palavra do profeta. Quem quer dar glória a Deus? Jesus é fiel. E Jesus chegou para mim e revelou a palavra. A palavra não está presa. Ou seja, o lugar que eu estava não impedia de eu circular a palavra. E foi isso que motivou o ministério. Foi isso que me motivou a continuar a pregoar a palavra da vida, do arrependimento, da verdade. É melhor obedecer a Deus do que os homens. Você que recebe ordens de homens para perder sua salvação, para desobedecer a Deus, Deus não aceitará a sua desculpa e a tua oração. O anticristo, ele oprimirá, ele perseguirá, e todos aqueles que assumirem a besta não terão desculpa perante Deus. Fui oprimido, fui perseguido, fui bloqueado, fizeram passar fome. Não terá desculpa se você negar a Cristo e assumir a besta. Por isso, até quando cocheareis entre dois pensamentos? É tempo de buscar o Senhor, é tempo de se revestir. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Jesus é fiel. Estejam acesas as vossas candeias, porque o justo, ele é livre do mal. Antes que o mal venha, o justo é livre do mal. Deus Santo tem poder e glória. Glória a Jesus. Jesus é fiel. É tempo de você buscar o Senhor. É tempo de você se converter com todo o seu coração ao Senhor. Quando eles buscavam de todo o seu coração, se convertiam de todo o seu coração, Deus ouvia a sua oração. E os perdoava e voltava para eles. Até quando cochearei entre dois pensamentos? Tem gente que quer vir para Jesus, mas quer vir só com a metade. A outra metade é de Baal. Porém, quando você está com Jesus, você, glória a Deus, Jesus é fiel, assume outro Deus estranho. Esse Deus estranho exigirá de você prioridade. E esse Deus estranho, ele te empurrará para um abismo sem fim. Porque a pessoa, quando assume e faz um pacto com outro Deus estranho, que é o diabo, ele vai empurrando essa pessoa para contenda. Glória a Deus, Deus é fiel. Ele vai empurrando a pessoa
para um abismo. Até a própria pessoa fica sem saber o porquê. Isso não é o seu amigo. Não é o seu Deus. Uma opressão que você não pode nem rir. Não pode brincar, não pode sorrir. Tem que ficar sério o tempo todo. Não pode olhar nem para os lados, que já pecou. Que Deus é esse? Deus não é um tirano, como está escrito na Bíblia. Deus, ele é fiel e nos ama. Santo, santo, santo é o Senhor. Por isso o diabo, ele quer se fazer de grande. O diabo, ele reina nas trevas, mas ele não reina em poderio. Ele reina na terra em questão de números, de pessoas, porque amaram mais as trevas. Porém, ele não tem poder sobre aquele que domina e reina no espiritual, que é Jesus. Deus Santo tem poder e glória. Só que no arrebatamento, Cristo reina, antes do arrebatamento. E colocará a igreja no prumo, onde a profecia cumprirá. Geração eleita, povo adquirido. Presta atenção na palavra. Povo adquirido. E dirão: a paz, a paz. A paz. Então, por quê? Porque Cristo reina. Onde Cristo reina, a paz. Então virá uma repentina destruição, que é o Apocalipse. No Apocalipse é que o diabo reinará sobre a terra 7 anos. Por isso ele dominará sobre a terra para forçar todos que estão ali a assumirem um outro Deus estranho. Glória a Deus. Deus é fiel, Jesus é fiel. Ele reina em maior número, só que ele não é o rei mais forte. Jesus disse: a porta do inferno é larga, a porta do céu é estreita. É estreito por quê? Porque não querem largar a falsidade. Não querem largar a mentira. Não querem largar o perjurar, o mal ao próximo. Deus Santo Poderoso, Jesus é fiel. Seja queimado agora todos os demônios. Todos os demônios saiam agora da vida dessa pessoa, agora que eu estou vendo a visão do Senhor. Em nome de Jesus, que saia agora todos os demônios. Em nome de Jesus Cristo. Jesus é fiel. Em número de pessoas que amam mais as trevas, ele reinará. Reino do diabo. Em número de pessoas que amaram mais as trevas que a luz. Porém, chegará um tempo, já não é que
chegou, em que Cristo não reinará somente no celestial, no espiritual, sobre a terra, mas reinará também sobre o povo da terra, que não é o apóstolo Bruno, mas que não é a missionária, não é o cantor, o jogador, mas é Cristo Jesus. Por isso Jesus disse, não pode Satanás trabalhar contra o seu próprio reino. Quem é de Deus não prega com heresia. Quem é de Deus prega o evangelho, a conversão. Por isso arrependei-vos e crede no evangelho. Com o conhecimento abrangente, glória a Deus, o conhecimento abrangente com o conhecimento abrangente, as pessoas agora estão com os olhos abertos. Porque ele disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade liberta. Mas quem decide se vai prosseguir no caminho é você. A verdade é a chave. Quem decide se vai prosseguir, aleluia, na porta da salvação, a qual ele disse, eu sou a porta, aquele que entrar, salvar-se-á e encontrará o verdadeiro alimento. Você consegue compreender que o pecado, ele está no livre-arbítrio? O pecado está nas nossas escolhas. Porque Cristo ele veio abrir os seus olhos para te libertar do poderio do pecado. Jesus é fiel. O pecado não está na sua natureza. O pecado está no livre-arbítrio. Porque a natureza, nós nascemos pessoas boas. Uma criança nasce sem pecado. Verdade ou mentira? Nasce sem pecado. Quando ela vai conhecendo o mundo, ela começa a pecar. Então, o pecado entra e contamina a natureza do ser humano. O pecado te contamina. Sabe por quê? Perseguem cristãos? Sabe por quê? Matam o que é profano, o que é santo? Porque estão contaminados na idolatria, contaminados no pecado. Contaminados com outros deuses que fazem eles levantarem contra a palavra viva.
Jesus é fiel. Glória a Deus. Até quando cochearei entre dois pensamentos? Se é Baal, servir. Se é Deus, serve a Deus. Sirva a Deus. Você não está salvo. Você que assumiu outro Deus e fala, eu uso só na graça. Eu uso só de vez em quando. Isso não é possível quando você assume ele. Quando você passa a usar na sua boca, a qual Davi disse, não usarei nome de outro Deus na minha boca. A qual a profecia de Oséias vai dizer, tirarei todos os baalins da tua boca. E não falará meu marido é Baal. Porque um espírito da luxúria os engana. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Jesus está voltando. A palavra é confiável, digna de toda aceitação. Glória a Jesus. Podem tentar fazer de tudo. O diabo está praticando as obras do diabo. As obras sujas, de profanação. Porque Jesus está voltando. É tempo de dar ouvidos aos apóstolos, profetas. É tempo de dar ouvido, aleluia, à palavra de Deus. Porque Jesus não terá compaixão da tua alma. Seus profanos, idólatras. Jesus está voltando e ele virá como labareda de fogo para todos aqueles que não obedecem o Evangelho. Jesus é fiel. Vale da decisão. Vocês estão à beira do inferno, profanos, idólatras, feiticeiros, homicidas, violentos, avarentos, arrependei-vos, egoístas, gananciosos, sem amor, infiéis nos contratos, usam a palavra de Deus, mas não vivem a palavra de Deus. O lugar de vocês é o lago de fogo e enxofre. Arrependei-vos. O sexo não tem vida eterna.
O dinheiro não tem vida eterna. Esse homem, essa mulher que você colocou de frente na tua vida como símbolo de idolatria, não tem vida eterna. Mas ele disse: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem crê em mim, rios de águas vivas jorrarão de dentro dele. Não ameis o mundo e nem nada que há no mundo, porque o que há no mundo, a soberba da vida, as concupiscências dos olhos, Deus Santo e Poder e Glória, não provém do Pai, mas provém do mundo. Mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecerão para sempre. Le prasurian de calabarra, de comanassa, la placherra, de quemenes. E aquele que vencer, dar-te-ei a coroa da vida. Enchei-vos do Espírito Santo, porque você cheio, você não parará. Você permanecerá no final. Porque a vingança não pertence a nós, mas pertence ao Todo-Poderoso. E com as armas espirituais venceremos fortalezas. Jesus é fiel. Jesus é fiel, todo-poderoso, Deus Santo, Poder e Glória. Espírito Santo, Deus tremendo, seu Filho amado, unigênito, Jesus Cristo, que está à destra do Pai. Mas ele reina em poder e majestade. E é o Rei dos Reis. Vale da decisão. É a hora da sua decisão. Ou você converte todo o seu coração, ou a condenação de Deus virá sobre você. Porque a vontade de Deus é que todos os homens se arrependam e todos aqueles que não se arrependam estão em inimizades com Deus. Amém? Receba essa palavra e tome agora a decisão de vitória na sua vida e aceite Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus.